Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. O tema de hoje é a grandeza e o poder de Deus. Salmo 18, versos de 7 a 15, que diz assim: Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Do seu nariz subiu fumaça e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Baixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos meus pés. E montou num querubim e voou. Assim voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens do céu. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus, e o Altíssimo levantou sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo. Despediu as suas setas e os espalhou. Multiplicou raios e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, ao soprar das tuas narinas. Que texto! Que texto! Davi está descrevendo a grandeza e o poder de Deus de maneira extremamente impressionante. Davi expressa toda a sua angústia a Deus. Coloca todos os seus problemas diante dele. Senhor, cordéis de morte, cordas do inferno, os meus inimigos. Após expressar a sua angústia a Deus, Davi revela como Deus responde de uma forma extremamente poderosa e majestosa. Que texto poderoso! Quando invocamos o Senhor, Ele não apenas nos ouve, mas também se levanta em ação com todo o seu poder. Versos 7 e 8, a indignação de Deus. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos do monte também se moveram e se abalaram, porque se indignou. Do seu nariz subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Davi descreve uma resposta de Deus à injustiça e à opressão. A terra treme, os montes se abalam, refletindo a indignação de Deus. É óbvio que esse texto também é um lembrete do que aconteceu com Cristo na cruz. Aliás, é uma profecia do que aconteceu com Cristo na cruz, de como a terra tremeu, os montes tremeram, o céu se escureceu. Mas Davi está dizendo que isso acontece quando nós, num momento de angústia, invocamos a Deus. Invocamos a Deus. Nas tempestades da vida, quando as nuvens escuras nos cercam, nós temos que entender que Deus é poderoso para agir. E talvez essa seja uma das ações de Deus. Nós devemos nos lembrar que Deus se importa profundamente com as coisas que nós estamos enfrentando. Em tempos de opressão, nós podemos encontrar conforto em Deus, na certeza de que Ele está atento e que a sua indignação contra o mal é real. Nós devemos confiar nele. Dos versos 9 a 12, vai dizer assim, manifestação do poder de Deus, Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés. E montou no querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto, o pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens do céu. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. Davi continua a descrever a majestade de Deus, ao abaixar os céus e descer a terra. Ele vai usar essas imagens de poder como
montando num querubim e voando. Essas representações nos lembram de que Deus é soberano sobre toda a criação. Sua presença é tão poderosa que as nuvens vão se dispersar, a natureza vai responder a Ele. No Salmo 104, verso 3, vai dizer: fez das nuvens o seu carro. Deus é um governador poderoso que tem comando sobre toda a criação, com toda a autoridade. Nós temos que reconhecer o poder e a majestade de Deus em nossas vidas. Se Ele governa toda a criação dessa forma, os anjos no céu, a natureza, se tudo Ele governa dessa forma, qual é o motivo do nosso medo se Deus está no controle? Quando as nuvens da vida nos cercarem, Deus tem o controle sobre as nuvens. Quando as tempestades da vida se levantarem, Deus tem o controle sobre as ondas do mar. Não há situação impossível para Deus, não há. O terceiro ponto é a resposta de Deus à opressão. Dos versos 13 a 15. O Senhor trovejou nos céus. O Altíssimo levantou a sua voz e havia saraiva e brasas de fogo. Despediu a sua seta e os espalhou. Multiplicou o raio e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas e foram descobertos fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, ao soprar das suas narinas. Davi descreve como Deus responde ao clamor do seu povo, com poder, com autoridade. Ele usa ali a metáfora do trovão e da saraiva para ilustrar a força da intervenção divina. O Senhor é apresentado como um guerreiro que luta em favor de seu povo. Sabe, com tanto poder, essa imagem da ação divina revela que Deus não é passivo à história. Não, Ele entra em cena. Ele faz justiça, Ele aplica a sua justiça. Ele aplica. Quando nós enfrentamos inimigos e desafios poderosos, lutas inimagináveis. Eu não sei qual é a situação que você está passando. Não faço ideia. Mas por mais difícil que seja, Davi está descrevendo que Deus está entrando em cena. Apenas devemos clamar, invocar o nome do Senhor e confiar em sua intervenção poderosa. Davi está nos ensinando que Deus é um Deus de poder e justiça. Davi nos lembra que, mesmo em meio à opressão e à angústia, podemos clamar a Deus que se levanta indignado e age com majestade em nosso favor. Que possamos confiar na grandeza de Deus e reconhecer sua presença em nossas vidas. Devemos orar sempre, para que Deus nos ajude a lembrar da sua soberania e a confiar em seu poder para nos libertar das lutas que nós enfrentamos. Amém? Que a graça e a paz de Deus esteja com todos vocês. Até o próximo vídeo. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém. E amém.